Bom dia a todos, que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Nós vamos falar nessa manhã sobre a parábola do rico avarento. Rico avarento, o que que nos lembra? Nos lembra o sentimento defensivo, que é aquela coisa da gente querer para si, né? Chamada avareza. O que que seria avareza? Seria a qualidade, a característica daquela pessoa que tem apego excessivo a dinheiro, a posses, a bens, a riquezas. É aquele exemplo do tio Patinhas lá, né? Então, é aquela pessoa que às vezes tem falta de magnanimidade, não é generosa, acaba sendo sovina, né, o exemplo daquela pessoa mão fechada. Essa é a característica da avareza. E o que que é o contrário a isso, né? Como é que a gente combate essa avareza? A gente combate essa avareza praticando a caridade. E o que que é caridade? Caridade é aquela capacidade de beneficiar o próximo, de auxiliar as pessoas, tanto física, moral, socialmente, né? Qualquer pessoa que está em situação de dificuldade. Então, a questão da caridade é a compaixão, né? A benevolência. Mas em que circunstâncias Jesus pronunciou essa parábola do avarento, do rico avarento? Foi quando ele estava pregando e aí um homem chegou para ele e falou: Senhor, ordena a meu irmão que reparta a herança comigo. Aí Jesus falou: Homem, quem te disse que eu sou juiz ou repartidor? Quem me instituiu nessa condição? Guarde-se da sua avareza. E aí, em seguida, Jesus aproveitou para contar a parábola do avarento. Ou seja, um homem tinha uma propriedade e, certa feita, essa propriedade produziu imensamente. Produziu muitos grãos, muitos frutos, teve uma colheita muito fora do comum. E aí ele pensou, né, disse para a alma dele: o que que eu faço? Agora que eu tenho tudo isso. Aí ele falou: Ah, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e vou guardar tudo que eu tenho. E vou dizer à minha alma: Olha, você tem muitos bens guardados para muitos anos, então você pode descansar, comer, beber, regozijar-se, pode ficar tranquilo. Mas Jesus fala: Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa noite mesmo te pedirão a sua vida. E para quem vai ser tudo que você juntou? Né? Então, assim acontece com quem é rico para si, mas não é rico para com Deus, em Deus, né? Então, o significado dessa parábola é que é uma tolice a gente se preocupar demasiadamente com os bens do mundo, visto que nem a própria vida a gente tem garantia, né? A gente não sabe quando vai embora daqui. Então, aquele homem da parábola achava que estava seguro porque tinha muitos bens, mas ele estava enganado, né? Então, a gente tem que guardar provisões não para essa vida terrena, né? Mas para o lado espiritual. Então, esse homem, ele não tinha nada para levar para junto de Deus, né? Então, na verdade, essa parábola tem muito a ver com outro ensinamento de Jesus, quando Jesus nos fala, né, no Evangelho de Lucas, que a vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui, né? No livro do Rodolfo Caligares é um espírita de muita lucidez, né? E ele escreveu um livro muito lindo chamado Parábolas Evangélicas. E ele nos fala sobre essa parábola do rico avarento. Ele nos fala que é uma bênção nós podemos conquistar o pão com o suor do nosso rosto. Então, o trabalho é uma bênção que Deus nos dá, não é uma maldição, como alguns pensam, né? E é graças ao trabalho que o homem ganha aprendizado, ele ganha ciência, aptidão, sensibilidade, e aí ele evolui, e ainda faz o meio onde ele vive evoluir, né? Então, nós não devemos nos preocupar em demasia com a subsistência, né? Jesus não falou que até as aves do céu Deus alimenta, né? Então, é uma insensatez a gente se tornar ambicioso, com desejo insaciável de acumular fortuna, bens, né? E isso aí acaba sendo um obsessor para nós ficamos presos a isso. Então, se a gente deixar a avareza comandar o nosso ser, né? Então, a gente precisa desenvolver a capacidade de desapego por meio da caridade, né? Então, o Rodolfo nos lembra, né, que Jesus também falou: ajuntai para vós tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não roubam. Então, tudo que a gente faz em benefício do outro se torna um tesouro, né, um depósito nosso no céu. Allan Kardec, esse companheiro maravilhoso que nos trouxe a doutrina, né, que codificou a doutrina dos Espíritos, no primeiro livro que ele escreveu, o Livro dos Espíritos, lá no livro terceiro, Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade, na pergunta 814, ele perguntou para os Espíritos, por que Deus concede a uns a riqueza e poder e a outros a miséria e a pobreza? Aí os Espíritos responderam que é para experimentar os homens de modos diferentes, porque, na verdade, os homens, enquanto estão no mundo espiritual, eles mesmos escolhem as provas, né? Depois, quando eles vêm para a Terra, muitas vezes eles sucumbem nessas provas, né? Não conseguem realizá-las. Mas aí o Kardec perguntou, qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A prova da riqueza ou a prova da pobreza, da miséria? Aí os espíritos responderam para Kardec que ambas são igualmente muito perigosas. Por quê? Porque a miséria provoca as queixas contra a providência. Então a gente fica clamando contra Deus. Mas a riqueza, por outro lado, pode levar a todos os excessos, né? Então, diante dessa resposta, Kardec perguntou também, na pergunta 816, se o rico está sujeito a maiores tentações, ele também não tem mais meios de fazer o bem? Ou seja, por ele ter muitas coisas, ele não pode fazer mais bem do que, por exemplo, um pobre? Então, os espíritos responderam para Kardec, é justamente o que nem sempre o rico faz, porque ele acaba se tornando egoísta, orgulhoso, insaciável, né? Avarento, ambicioso. Então suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca acha que tem o bastante. Essa que é o problema da avareza, né? A gente sempre quer mais. Então, nesse momento, eu acho que a gente pode refletir sobre, será que a gente também consegue reconhecer que Deus nos dá riquezas, além da questão do dinheiro, das posses, né? A inteligência, a saúde relativa que nós gozamos, a questão da família que nós temos, as amizades que Deus nos permitiu construir, né? Então, será que tudo isso não são riquezas, né? E no outro livro que Kardec escreveu também, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, esse é o título do capítulo. Mamon a gente entende como esse nosso apego às posses, a essa questão do apego à vida material, né? Acreditar que tudo que existe é só o que está aqui na matéria, que o lado espiritual é inexistente, vamos dizer assim, né? E aí os espíritos explicam para Kardec que se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação, ou seja, se todo rico se fosse perder, Deus não daria essa prova. Então, eles reconhecem que é a prova mais difícil do que a pobreza, porque insufla orgulho, egoísmo, vida sensual, ou seja, tudo que apega a gente à terra e nos afasta do pensamento mais elevado, né? Mas é o abuso do homem que torna a riqueza perigosa. Então, não é a riqueza em si. E aí a gente lembra daquela passagem de Jesus, né, com o jovem rico, que fala com Jesus que sempre seguiu todas as ordenações, que sempre seguiu os mandamentos, né? Ele não mentia, ele não roubava, ele não matava, ele não prestava falso testemunho, ele não cobiçava que não era dele, ele honrava pai e mãe, mas na hora que Jesus falou com ele, ó, então se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem e me segue. Aí ele não quis seguir Jesus, né, porque ele era muito rico e não queria se desfazer das riquezas, estava apegado a esses bens que ele possuía, né? E nesse capítulo 16 também os espíritos explicam a questão da desigualdade. Por que as riquezas são desiguais? Porque, na verdade, nós homens não somos igualmente inteligentes e trabalhadores, ativos, para adquirir os bens. E nem somos moderados e previdentes o suficiente para conservar esses bens. Então, é por isso que as riquezas, se tudo fosse repartido, logo estaria tudo desequilibrado, porque uns têm mais capacidade que os outros. E a questão da verdadeira propriedade, né? Na verdade, o que é nosso, né? O que é nosso é só o que a gente pode levar desse mundo. Nem o corpo a gente pode dizer que é nosso, né? Então, tudo que é do espírito, né? Inteligência, conhecimento, qualidades morais, isso é que ninguém pode nos tirar. E aí, para concluir essa nossa reflexão sobre o rico avarento,
eu gostaria de pedir licença a vocês para ler um trechinho do capítulo 16 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito Lacordaire explica para nós, né, sobre o desprendimento dos bens terrenos. Então ele fala conosco: vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas, em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação de resto bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, há distância. Tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Então, que a fortuna venha de vossa família, ou que a ganhaste pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais vos esquecer: é que tudo vem de Deus e retorna para Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja como todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir a ele. Vos empresta com a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não têm o necessário. E aí mais à frente ele complementa: esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos, mas negligência e indiferença. O homem depositário desses bens não tem mais o direito de os dilapidar ou de confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas frequentemente uma forma de egoísmo. Então, aquele que gasta muito, né, ele não teria condição de prestar um serviço. O Senhor não ordena abdicar do que se possui para se reduzir a uma mendicidade voluntária e tornar-se uma carga para a sociedade. Agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. É um egoísmo de outro gênero, pois é se isentar da responsabilidade de que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para geri-la em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna quando Deus vô-la dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer em administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando isso é necessário, é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele a quem chegue o que se chama no mundo uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo, dai-me a força de cumpri-lo segundo a vossa santa vontade. E aí, para fechar, eu gostaria que nós pudéssemos ir para casa com a reflexão: será que eu tenho conseguido me resguardar da avareza praticando a caridade? Qual o valor da caridade na minha vida? Então era isso que eu tinha que trazer. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Uma ótima manhã de domingo para todos.